Fala galerinha, e aí, tranquilidade total? Dando continuidade aí à parte de cinética, na última aula a gente falou um pouco sobre o complexo ativado, sobre a teoria das colisões, o que é uma colisão efetiva, e aí vai. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os fatores que influem na velocidade de uma reação. Quais são esses fatores e como eles alteram a velocidade de um meio reacional. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar exatamente sobre eles, beleza? Então, bola para frente e vamos seguir. Primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer é o seguinte: para que serve controlar a rapidez das reações? É inegável que existem diversas reações no nosso cotidiano e fora dele também. Reações essas que se passam em diferentes velocidades. Até mesmo estudamos a parte de velocidade média e lá a gente determinou a velocidade de muitas e muitas reações. Então, para que utilizar um fator de modo que eu possa alterar essa velocidade? Então é simples, pessoal. Se eu tenho uma velocidade que ela se passa de forma uma reação que se passa de forma muito lenta, é legal que a gente utilize um fator de modo a acelerar um pouco a velocidade dessa reação. Da mesma forma que se eu tenho, por exemplo, uma reação que ocorre de forma mais rápida, eu posso utilizar esse mesmo fator, porém agora para diminuir a velocidade dessa reação. Então, existem condições e existem fatores que podem alterar a velocidade da reação, beleza? Então, bola para frente, chega para cá, pai, que eu vou te ajudar. Pronto. O primeiro fator, pessoal, que eu trago para vocês é o que a gente chama de superfície de contato. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para todos vocês é que todos os fatores que eu falar a partir de agora, todos eles são diretamente proporcionais à velocidade. Ou seja, se você aumentar a superfície de contato, você também aumenta a velocidade. Se você aumentar a temperatura, você também aumenta a velocidade. E aí vai. O que a gente vai estudar a partir de agora é como ocorrem essas alterações de modo que a velocidade ela aumente. No caso da superfície de contato, pessoal, aqui eu tenho duas imagens bem emblemáticas nossas, que é quando você tem um comprimido efervescente. Esse comprimido efervescente, ao colocar inteiro ou colocar em pedaços ou até mesmo pulverizado, você percebe que ele em pedaços dissolve muito mais rápido. Por quê? Porque você está aumentando a superfície de contato desse comprimido com a água. Logo, ao aumentar a superfície de contato, você aumenta a frequência de colisões, que consequentemente nós teremos mais colisões efetivas e, obviamente, eu estou aumentando a velocidade do meio reacional. Outro exemplo bem emblemático nessa parte de superfície de contato é a gente falar dos tipos de fogueira. Então, se eu faço uma fogueira em jogo da velha ou em forma de pirâmide, qual delas vai queimar mais rápido? A que queima mais rápido é a de jogo da velha. Por quê? Porque você aumenta a superfície de contato entre o combustível e o comburente, que é o oxigênio. Facilita a locomoção do oxigênio dessa forma. Consequentemente, essa fogueira ela tende a queimar de forma mais rápida, beleza? Então, esse é o nosso primeiro fator, que é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Outro exemplo que nós temos de fatores é a temperatura. Então, a temperatura também é um fator que, ao aumentar, você também tem um aumento da velocidade. Por quê? Porque você também vai ter mais colisões efetivas, a agitação das moléculas vai ser maior e, consequentemente, você também vai ter um aumento dessa velocidade. Tranquilo? Aqui eu trago alguns exemplos. O mais clássico, pessoal, é a geladeira ou freezer. Quando a gente faz compras em supermercado, compramos alguns mantimentos,
A primeira coisa que nós fazemos ao chegar em casa, após fazer toda a higienização, claro, é levar à geladeira. Por quê? Coloco uma fruta, uma verdura, uma carne na geladeira. Porque dessa forma, ao diminuir a temperatura, você diminui a velocidade de decomposição desse alimento. Então, se você deixa ele fora, a temperatura, consequentemente, é maior e a velocidade de decomposição também é maior. Então, ela vai se estragar de forma mais rápida. Então, a temperatura também é um fator que aumenta a velocidade da reação. Aqui nesse gráfico, pessoal, você consegue perceber uma sem a temperatura, no caso a temperatura 1, e outro com a temperatura 2. Quando T2 é maior que T1, você percebe que uma fração de moléculas maior permanece com a quantidade de energia cinética maior. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação, maior a energia cinética, mais colisões nós temos e, consequentemente, maior a velocidade da reação. Um fator interessante a falar, pessoal, é o chamado regra de Van Hoff, que ele afirma o seguinte, que o aumento da temperatura em 10 graus Celsius vai duplicar a velocidade da reação. É óbvio que existem reações que aumentam um pouquinho mais e existem reações que aumentam um pouquinho menos, mas nós podemos sim assumir essa regra como uma regra geral, que é o que a gente chama de fator de Van Hoff. Aqui eu tenho um exemplo, né? De 5 graus para 15 graus, aumentei 10 graus Celsius e a velocidade de V ela passou para 2V, ou seja, duplicou, beleza? Então, o aumento da temperatura também vai ocasionar no aumento da velocidade. Outro fator que nós temos, e aí esse fator específico a gente vai trabalhar muito quando chegar no capítulo sobre lei das velocidades, expressar a lei das velocidades, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. É óbvio, pessoal, isso a gente até estudou em termoquímica, que a concentração ela altera também a variação do ΔH, não é isso? Se eu duplico a concentração dos meus reagentes em mol, obviamente eu também tenho que duplicar o meu ΔH. Aqui é teoricamente a mesma ideia. Se eu aumento a concentração de um determinado reagente, obviamente eu terei mais colisões entre eles, consequentemente mais colisões efetivas eu também terei, logo a rapidez dessa reação ela tende a aumentar. Então a concentração também é um fator no qual eu tenho um aumento da velocidade. Então superfície de contato, temperatura e concentração. Tranquilo? O próximo, pessoal, que nós temos é a pressão. Então, a pressão ela também é um fator que auxilia o aumento da velocidade no meio reacional. Só que a pressão, pessoal, ela tende a ser muito utilizada quando você tem reagentes no estado gasoso. Então, quando você trabalha com reações entre gases, a pressão é um fator extremamente utilizado. Quando as substâncias se encontram em outro estado físico, geralmente nós não utilizamos a pressão, visto que eu precisaria de uma pressão extremamente alta para aumentar a velocidade desse meio reacional. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com a pressão, porém, quando eu tiver reagentes no estado gasoso, tranquilo? E aqui eu trago uma observação, ó. Se a temperatura se mantém constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor for o volume, maior será a pressão. Isso a gente estuda em gases, no qual a gente chama de processo isotérmico, que é quando a temperatura é mantida constante, beleza? Isso também levando em consideração que nós estamos trabalhando com gases ideais. Tranquilo, pessoal? Então é muito simples de lembrar. Superfície de contato, temperatura, concentração, pressão, todos eles são diretamente proporcionais à velocidade de uma reação. Quanto maior for a temperatura, quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade do meio reacional. Beleza? Então, bem simples, bem de boa, tranquilidade total.
E aqui, pessoal, eu tenho uma questão que é bem simples, mas ela fala sobre a parte de energia de ativação e variação de entalpia, que é algo que a gente já viu. Eu vou só responder aqui com vocês de forma bem rápida e simples. Ele fala, considere o diagrama abaixo para a seguinte reação. Aí ele dá aqui a reação e ele diz, a entalpia da reação e a energia de ativação representadas são respectivamente. Pessoal, no caso, a entalpia é produto menos reagente. Então, a nossa entalpia ela seria de 25 quilocalorias por mol, produto menos reagente. Já a minha energia de ativação, aí eu tenho reagente até o complexo ativado. Então, a minha energia de ativação seria 28 quilocalorias por mol. Então, a nossa resposta seria letra D, 25 quilocalorias mol e 28 quilocalorias mol. Tranquilo? Tudo em paz? Bola para frente, chega para cá, papai. E aqui, gente, nós chegamos ao principal fator utilizado na química, que é exatamente o catalisador. Então, o que é um catalisador? Catalisador é toda e qualquer substância capaz de aumentar a velocidade de uma reação. Então, não existe forma, não existe estado físico para um catalisador. Se ele for capaz de aumentar a velocidade de uma determinada reação, eu posso chamá-lo de catalisador. Tranquilo? Outro detalhe, sem o catalisador, a reação ela aconteceria da mesma forma, porém, ela não teria a velocidade que tem com a presença do mesmo. Então, o catalisador ele é responsável por aumentar a velocidade da reação. Como ele faz isso, professor? O catalisador ele diminui a energia de ativação. Então, ao diminuir a energia de ativação, eu tenho como a velocidade sendo maior. Então, essa é a primeira característica. O catalisador ele diminui a energia de ativação, fazendo com que a velocidade ela seja maior. Observem que o complexo ativado aqui tem menos energia, então ele chega ao produto de forma mais rápida, beleza? Outra observação, ele se mostra inalterado no término da reação. O que isso significa? Significa que o catalisador, pessoal, ele pode até ser consumido em uma das etapas, mas no término da reação ele tem que se mostrar inalterado. Então, se eu coloco 10 gramas do catalisador, no final tem que ter 10 gramas. E assim por diante, beleza? O catalisador não altera o cálculo da variação de entalpia e nenhum parâmetro termodinâmico. Pessoal, o que isso significa? Olhem aqui para o gráfico bem simples para a gente entender. Se eu for calcular a variação de entalpia, você tem produto menos reagente. Observem, pessoal, que com o catalisador, que está em azul, ou sem o catalisador, que está em vermelho, o cálculo do ΔH permanece o mesmo. Então, o catalisador, ele de forma alguma, ele vai alterar qualquer um dos parâmetros termodinâmicos, seja a variação de entalpia, seja a variação de entropia, ou seja a energia livre de Gibbs. Eles permanecem inalterados, beleza? O catalisador não aumenta o rendimento de uma reação. Outra coisa, pessoal, quando a gente está promovendo uma reação química, essa reação ela pode ter um rendimento de 90%, de 80%, que é o que a gente chama na estequiometria de rendimento real. Então, esse catalisador, ele não altera o rendimento real. Então, se esse rendimento é de 80%, sem ele, vai continuar sendo de 80% com ele. A única coisa que acontece é que nós vamos conseguir terminar essa reação, produzir esse meu produto de forma mais rápida, mas o rendimento ele não é alterado, beleza?
E por fim, o catalisador aumenta a velocidade nos dois sentidos de uma reação reversível. Lembrem-se que a reação reversível é aquela que tem o sentido direto, que é onde os reagentes se transformam em produtos, e o sentido inverso, que é quando os produtos se transformam em reagentes. Então, o catalisador, no meio reacional, ele aumenta a velocidade nos dois sentidos, seja o sentido direto, seja o sentido inverso. Beleza, pessoal? Então, o catalisador ele é extremamente importante para o nosso estudo. Inclusive, no próximo capítulo, nós vamos falar sobre os tipos de catálise e aprofundar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Tranquilo? Aqui eu trago um exemplo para vocês, mostrando o catalisador que nós encontramos, por exemplo, em um automóvel. Esse catalisador ele recebe gases que teoricamente traz um prejuízo maior para a população de forma geral. Esses gases eles são convertidos em gases mais inofensivos, como vapor de água, como gás nitrogênio, até mesmo gás carbônico. Então, isso é o que acontece, por exemplo, em um automóvel, que tem a presença de um catalisador. Beleza? E para a gente encerrar, pessoal, para não ficar muito extenso essa parte, eu trago aqui uma questão do Enem que fala sobre esses fatores. Bora lá responder? Ele diz assim, ó, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. E por fim, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3? Primeiro, pessoal, alimentos se conservam muito mais tempo na refrigeração, temperatura, então esse é o fator. Segundo, uma prática na culinária é o corte dos alimentos, aumentou a superfície de contato. E por fim, nós temos a adição de bactérias produtoras de enzimas. Então, quando eu tenho a presença das enzimas, eu tenho uma catálise enzimática. Então, eu tenho a presença de um catalisador. Então, a nossa resposta seria letra C, temperatura, superfície de contato e catalisador. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e gostado. E qualquer eventual dúvida, já sabe, vamos meter o aço e desenrolar geral essa guerra. Valeu, pessoal! Quero agradecer a todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e até já já. Tchau!